sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a celebração do quarto domingo da Páscoa, Dia das Mães e Dia Mundial das Orações pelas Vocações. Rezemos também pelas intenções que foram colocadas no nosso cestinho que está localizado na entrada da igreja. Vamos iniciar nossa celebração acolhendo a procissão de entrada com o canto 248. Por sua morte, a morte viu, o Filho, sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A terra está repleta da misericórdia do Senhor. Por sua palavra, os céus foram firmados. Aleluia. Irmãos e irmãs, somos o rebanho que o Senhor, o bom pastor, reuniu. Conduzidos por Ele, viemos aqui buscar o alimento de nossa salvação, a sua palavra e seu corpo e sangue. Atraídos por Ele, seremos enviados para dar testemunho de sua Páscoa. Neste dia em que a Igreja reza pelas vocações, juntemos como irmãos e irmãs, suplicando que o bom pastor envie operários à sua messe. Ao recordarmos nossas mães, rezemos por todas elas, pelas que estão conosco e pelas que já se encontram com Deus no céu. Rezemos de maneira muito especial pelo nosso novo Papa, Leão XIV, pedindo ao Senhor que o ilumine e proteja na condução da Igreja de Jesus Cristo. Lembremos-nos também de todos os nossos dizimistas que, através de sua generosidade e partilha, contribuem para a evangelização de tantos irmãos e irmãs. Unidos a Jesus, o bom pastor, celebremos com alegria. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai e imploremos o seu perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade,
intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nós crescemos a nossa alegria cantando glória. Número 136 do livrinho. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Nós os louvamos, ó Criador, vos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Espírito Santo Consolador, vós que dais vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Demos glórias, criaturas, demos graças e louvores. Oremos. Vamos todas as intenções colocadas sobre este cesto, sobre o altar, nossas intenções particulares, hoje pedindo pelo pontificado do novo Papa, pelas vocações, coloquemos tudo isso no coração de Deus, essas intenções e na oração a seguir. Deus eterno e todo-poderoso, conduzimos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele é Deus que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouvindo a voz do bom pastor, sentimos-nos seguros e sabemos que Ele está por perto e nos protege. Abramos nossos ouvidos para escutar Sua palavra divina. A leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Síria e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e blasfêmia, opunharam-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indigno da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando viram isto e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhou-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Bernabé, expuseram-se ao seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos seus pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saber que o Senhor
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estamos vivendo assim esses dias felizes pela nomeação, pela eleição do novo Papa, verdade? Como é surpreendente Deus, né? Nós estávamos cotados, como diz, né? Havia toda uma cotação, havia 7 ou 8 nomes de cardeais na lista, digamos assim, dos preferidos pelos jornalistas. E olha só o que deu, né? Fomos surpreendidos assim, que beleza! Ação de Deus, pelo Espírito Santo. Pronto. É aquele que vai nos ajudar a continuar a nossa caminhada cristã, verdade? Então, que nós o acolhamos sempre e agradecemos por ele para que ele possa, né, viver justamente essa missão de conduzir a igreja pelos caminhos de Deus, verdade? Bom, então vamos ver a palavra de Deus nesse quarto domingo, a Páscoa, dedicada também ao domingo do Bom Pastor, o dia das vocações e também o dia das mães, que coincide tudo isso. Portanto, são datas e elementos significativos para a nossa celebração também. Então, a palavra de Deus nesse tempo de Páscoa, ela faz como uma caminhada assim, né? A partir do acontecimento pascal, né? E depois de Pentecostes. Portanto, nós vamos perceber assim como essa comunidade permaneceu fiel no anúncio de Jesus Cristo da sua ressurreição. Ao mesmo tempo em que nós constatamos, até mesmo a leitura de hoje nos apresenta o anúncio, mas ao mesmo tempo também sempre a perseguição
lembremos sempre que o povo hebreu foi o povo escolhido desde o Antigo Testamento, né? Deus que amou aquele povo como a pupila dos seus olhos e que daí justamente viria o Redentor da humanidade. E quando ele chega, portanto, não é aceito, né? E acaba justamente na cruz. Então, e mesmo depois da ressurreição, o povo hebreu foi incapaz de acolhê-lo como, na verdade, aquele que venceu a morte da ressurreição. Então, esse momento agora, assim, né, que apresenta a leitura de hoje, é o momento em que os apóstolos dizem: olha, bom, já que vocês não querem, tchau e bênção, nós vamos abrir-nos aos pagãos, ou seja, ao povo não hebreu. Né? Já que vocês não querem, nós vamos lá. E o texto de hoje mostra justamente isso. Mas então Paulo vai dizer: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Já que vocês não querem, essa é a nossa palavra. Vocês são indignos e por isso então, né? Portanto, ainda hoje, quem vive, né, na religião judaica ainda está esperando o Messias, não é verdade? Eles estão ainda no Antigo Testamento. Tudo bem, não tem problema nenhum, nós os respeitamos, mas para nós, ele é o Salvador. Essa, né? Mas depois, assim, o próprio texto vai dizendo também, né? Porque esta ordem que o Senhor nos deu, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação aos confins da terra. Olha só, então, esse aspecto, né? A igreja que vai, a partir de Pentecostes, vai se espalhando, né? Uma igreja, portanto, missionária, que quer ser mesmo luz para todas as nações. Então, nós nos lembramos sempre desse do profeta Isaías, na noite de Natal, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, na Epifania, luz para todos os povos também, e aqui o texto, portanto, retoma isso também. E assim, né? Pronto, então é bonita essa questão. E mesmo nessa perseguição, como é que termina o texto de hoje? Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo diante da perseguição. Olha só, né? A perseguição, portanto, como Deus fortalecia cada vez mais a certeza de que era isso mesmo que Deus queria esperar deles. A carta, o Apocalipse de São João, escrito em tempos de dificuldade, então ele, como que assim, antecipa ou imagina como será o final dos tempos. Essa multidão imensa que simboliza toda a humanidade, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Estar de pé significa a pessoa que mesmo no sofrimento permanece de pé. É a pessoa responsável, consciente, né? Trajado, vestes brancas traziam palmas na mão. Vestes brancas significa aqueles que, apesar de tudo, né, não se contaminaram com as coisas do mal, do pecado, do mundo. E a palma não significa aqueles que derramaram o seu sangue por causa da sua fé, no seguimento de Jesus. Né? E por isso, então, eles depois, né, provaram também aquilo que diz o texto. E aquele que está sentado no trono, portanto, o vencedor, os abrigará na sua tenda, nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. E, portanto, esse será quem vai conduzir justamente a vida plena, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Então, essa perspectiva mesmo do final dos tempos. O Evangelho, portanto, de hoje também dedicado ao pastor, sempre essa dinâmica, né? A relação da proposta de Deus, né? E a relação da humanidade. Então, Jesus usando essa palavra, a comparação do pastor, portanto, diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso, portanto, assim, né? Um Deus que nos conhece e espera justamente que nós os sejamos, portanto, as suas ovelhas. E ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Ele que pagou com o preço da sua vida, exportando a cruz. Olha a importância que nós temos para Deus, né? É como um filho para os pais, um filho para o filho.
Mesmo que esse filho, essa filha não se comporta muito bem, mas é meu filho, é minha filha. Me lembro uma vez na televisão, apresentou assim, você vê que o filho tinha aprontado, então a mãe estava na delegacia e a mãe foi lá na delegacia. Aí então o delegado aproveitou esse malandro. E o que a mãe dizia? Tá bom, mas é meu filho. Pronto, é meu filho. Então assim, não importa aquilo que nós aprontemos, Deus sempre será nosso Pai. E somos chamados mesmo a essa conversão, para que sejamos dignos filhos de Deus. E portanto, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Olha só, o amor de Deus pela humanidade por cada um de nós, por cada um de nós. E ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então essa experiência mesmo, essa relação, nos faz pensar também, portanto também hoje em dia das mães, pensemos a importância dessa pessoa na nossa vida. E com certeza, se todos os filhos pudessem e soubessem aproveitar o exemplo, o ensinamento e a palavra dos pais, jamais se meteria em tanta confusão como se mete. Verdade? Quem ouve os conselhos dará sempre no caminho do bem. Quem não ouve e não escuta, portanto, já se sabe o que pode acontecer. Então também hoje é assim, uma data também importante é o dia de oração pelas vocações. Esse chamado que Deus faz a cada um de nós para que sejamos também nós seus servidores. Então assim, é verdade, todos nós somos chamados e devemos atender esse convite. Mas a igreja também olha assim com mais atenção nesse dia para as vocações que exigem um pouquinho mais de dedicação. Então, uma dedicação ao tempo completo, dedicação à própria vida. Então, a vocação sacerdotais, religiosas e missionárias. Então, nos faz pensar um pouquinho de onde vem justamente essas vocações, vem das famílias e das nossas comunidades. Então, uma pergunta que eu faço, nossa paróquia tem 85 anos, verdade? Muito tempo. Agora, quantos padres surgiram aqui na nossa paróquia, saíram daqui, filhos dessa paróquia que hoje são padres? Quem sabe? Olha para mim aqui hoje. Em 85 anos, um padre, meu Deus! Será possível? É pouca coisa. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, olha só, vamos ver. Depois eu vou levar para casa esse folheto. Daqui a pouquinho eu vou realizar uma questão da educação e vamos começar a fazer as educações. E vejam bem, não é aquela questão de crítica, não, assim. Então, para que pensemos? Vejam bem, eu e cada comunidade não pode se queixar, porque sempre que precisou, fomos atendidos, naquele auditório, naquele hospital, atendeu a pessoa adotada, na confissão. Nunca nos faltou nada. E por isso eu creio que nós nos acomodemos. Nos acomodemos. Verdade? Então é preciso crescer um pouco. Pensar também as regiões que não tem. Nós olhamos também, hoje de manhã estava aqui os seminaristas de ontem também, todos os turistas que nós temos agora são estrangeiros, vieram da África, outros da Colômbia, e pronto. E os daqui que estão? Verdade? E olha só, a alegria de um filho, quando criança, ele vai receber tudo dos pais, e de fato deve receber. Mas quando ele cresce e começa a trabalhar, a alegria dele, ele diz, ganhei aqui meu salário, olha a minha colaboração aqui. Não é verdade? Então nós precisamos crescer para dizer, também nós podemos oferecer a vida da igreja. Então é um bem que nós temos que fazer. Porque eu também estou ficando velho, todos nós, né? Eu já não sou tão jovem. E não precisamos justamente das novas vocações. Então, apelo assim,
Ok. E lembra que o ano passado o nosso candidato programou um ano vocacional. Nós realizamos todos os domingos e também durante a semana a oração pela vocação. Não deixemos então o compromisso, né? Leve para casa depois desse poder e reze vocações. É o pedido que o próprio Jesus disse: rogar ao Senhor na messe e também os trabalhadores para a messe. Olha só. Que coisa está ficando complicada. Então, olha só, né? A alegria de termos um Papa para outro Papa, mas também, com certeza, vamos rezar por ele, porque os problemas que ele vai encontrar, meu Deus do céu, mas ele será sempre iluminado pelo Espírito Santo, para que ele possa viver intensamente essa missão de Deus através da igreja de fé. Verdade. Vamos em frente então hoje, lembrando as nossas mães, gratidão a Deus por essa presença na nossa vida, na vida de cada um de nós, seu exemplo, quem está entre nós, portanto, que Deus concede, Deus abençoe. E se já está junto de Deus, portanto, que de nada elas rezem por nós, para que também um dia possamos reencontrar-nos com elas juntos de Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus que dá a vida eterna às suas ovelhas, elevemos as nossas preces suplicando juntos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentais vosso rebanho com solícita caridade, concedei aos ministros da Igreja a graça de cuidar com zelo pastoral do rebanho a eles confiado. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, o vosso povo precisa de santos pastores. Despertai em nossas comunidades vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que chamais e guardais as ovelhas, concedei aos governantes o olhar amoroso para com os mais frágeis, para que sempre sejam protegidos. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que dais a vida pelas ovelhas, concedei a vossa bênção às nossas mães e acolhei em vosso reino as que já partiram deste mundo. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, iluminai, abençoai e protegei o nosso novo Papa Leão XIV, para que com muito zelo seja o pastor da vossa Santa Igreja. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, fortalecei na fé e na perseverança todos os nossos dizimistas que, por sua generosidade, participam do processo de evangelização e da manutenção de nossa paróquia. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Juntos então pelo folheto a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis. Como apóstolos gregos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus
e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo a nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Oremos então, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que exortemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja a causa de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo em nosso dever de salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvarmos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oração de seu corpo na cruz, levou a plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de erguer para vós um povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai por o Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai ao memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecendo nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Procedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo Nilo e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que realistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. No instante de silêncio, coloquemos no coração de Deus, pedindo que acolha todos os nossos irmãos falecidos, especialmente a todas as mães.
Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com a confiança de filhos, dirijamos-nos ao Pai como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos-nos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O nosso canto número 242 do livrinho. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu
Ressurgiu o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo seu rebanho. Aleluia. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo nosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, e viverei pelos séculos dos séculos. Amém. Avisos paroquiais. Atenção! Devido à baixa procura de convites para a feijoada, que teria no próximo domingo, dia 18 de maio, a mesma foi cancelada. Quem adquiriu o convite entre em contato com a Secretaria Paroquial para obter a devolução do valor pago. As prendas que foram doadas para o bingo serão utilizadas na próxima quermesse. Na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, às 19h30, teremos a adoração vocacional. Sexta-feira, dia 16 de maio, às 7h30 da manhã, teremos uma missa em louvor a São José Alamã. Nos dias 30 de maio e 1 de junho, teremos, no próximo sábado e domingo, teremos às 15 horas e 19h30 o curso de noivos. Outras informações estarão expostas na programação mensal no mural da igreja. Agora eu gostaria de fazer um convite às mães que estão presentes para virem para perto do altar para uma homenagem e bênção pelo Padre Cláudio. Que todas as mães se aproximem do altar, por favor. Vocês duas têm que ir lá. Bom seria se todos os dias fosse o Dia das Mães, se os filhos acordassem sensíveis a uma tamanha gratidão, se os corações de todos fossem presenteáveis, se o amor por todas elas fosse coberto de obediência, respeito, carinho e cuidado. Ah, bom seria se todos os dias fossem o Dia das Mães, se os filhos ouvissem seus conselhos como ouve o melhor amigo, se eles a tratassem realmente todos os dias como uma joia de grande valor e pensassem bem antes de lhe responder indevidamente. Bom seria se todos os dias fossem o Dia das Mães, e os filhos não as abandonassem depois que crescessem ou constituíssem suas próprias famílias, nem as rejeitassem pelas consequências da idade que o tempo traz. Bom seria assim se todos os dias fossem o Dia das Mães e a gente pudesse florir a vida delas como florimos hoje e dizer a cada amanhecer, sem ser preciso tantas festas aparentes: Mãe, eu amo você. Bom seria se todos os dias, mesmo o Dia das Mães. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou o meu
tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como um filho e propriedade vossa. Amém. Como um filho e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolada, Rogai por nós. cantemos os parabéns. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, nos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais do céu, unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana, vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto. Aleluia. Este é o